Eu hoje planejei uma fala aqui sobre 3 experiências que eu tive na Fundação Getúlio Vargas, em 2 núcleos diferentes, com pesquisas voltadas para a área de economia criativa, 2 delas mais especificamente na área de cultura, no que a gente chama de economia da cultura em cadeias produtivas. Inicialmente a gente fez um debate nessa instituição, lá no Centro de Tecnologia e Sociedade, sobre o próprio conceito de economia criativa e de economia da cultura e de como que a gente poderia pensar a economia. Esse projeto, o primeiro, foi em 2006, parte de um projeto chamado Open Business, que o objetivo final desse projeto era mapear modelos de negócios alternativos no campo da cultura. Então, esse mapeamento incluía pesquisas e observações e culminou na formação do Instituto Overmundo, que tem um site que não trabalha só com economia criativa, trabalha com a ideia de comunicação e cultura, mas onde a gente conseguiu mapear e levantar diversas manifestações culturais e diversos modelos alternativos para principalmente para se distribuir os bens culturais produzidos. A ideia era pensar, todo mundo pergunta por que um projeto desse num centro que está vinculado a uma escola de Direito, o Centro de Tecnologia e Sociedade é vinculado à Escola de Direito da FGV aqui no Rio de Janeiro. E a ideia dessa equipe é trabalhar justamente com a flexibilização dos direitos autorais, pensando e refletindo sobre a questão da propriedade intelectual e pensando como modelos alternativos de negócios na cultura podem ser eficientes do ponto de vista tanto econômico quanto numa perspectiva de cultura no seu sentido mais antropológico, como expôs aqui o colega em algumas vezes, mas que sem que isso afetasse o acesso a esses bens, ou pensando de outro modo, que esses bens fossem também acessíveis à população, ou seja, que tanto o autor, o produtor, do bem cultural, quanto o consumidor tivesse uma relação virtuosa em relação à perspectiva econômica. E isso, claro, se opondo, de certa forma, principalmente no campo da música, que são as áreas que a gente vai investigar, pensando numa contraposição ou num modelo alternativo às grandes majors, à indústria fonográfica como um todo. O primeiro trabalho que a gente fez em 2006 foi sobre o Tecnobrega no Pará. Depois, seguindo mais ou menos o mesmo modelo de pesquisa, a gente fez dentro do FGV Opinião, que não é vinculado ao CTS, mas sim ao CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação da História do Brasil, também da FGV. O FGV Opinião é um núcleo de pesquisa aplicado. Foi o FGV Opinião também quem apoiou o desenvolvimento da pesquisa no Tecnobrega, quem fez o desenvolvimento da metodologia. E lá a gente fez essa pesquisa sobre uma pesquisa parecida com o funk no Rio de Janeiro, dentro de um laboratório de pesquisa social aplicada, que é um laboratório que é feito com os alunos. E mais recentemente a gente fez uma junto com a Prefeitura da cidade do Rio sobre a economia da moda no Rio de Janeiro, dentro de uma perspectiva de economia criativa. Falando um pouco, por que o Tecnobrega, que foi quem, dentro desse grupo lá na FGV, desencadeou todo o desenvolvimento dessas metodologias, quando eu fui chamada para trabalhar nesse projeto, ele já estava um pouco em andamento. O Open Business como projeto geral e como a ideia de mapeamento de modelos alternativos já existia, e a equipe do Centro de Tecnologia e Sociedade, que na época era formada pelo Ronaldo Lemos ou Ana Castro, são pessoas que trabalham ainda hoje com esse tema, eles viam no Tecnobrega uma possibilidade, justamente um modelo alternativo de muito sucesso, onde os artistas conseguiam viver
de fazer música, de fazer tecnobrega, independente da indústria cultural, aliás, da indústria cultural formal, independente da indústria fonográfica. Muitos dos artistas não queriam e continuam não querendo participar da indústria fonográfica, não queriam gravar discos pelas grandes gravadoras, porque eles viam nisso um certo aprisionamento no direito de circulação das músicas. E eles viam, principalmente com o advento da internet, uma possibilidade muito maior de circular o seu produto e ganhar, principalmente em cima dos shows que eles faziam. Hoje em dia isso já é mais conhecido, na época era um pouco menos. A banda Calypso atualmente é o maior exemplo e é um ícone no Pará, porque instituiu, não vou dizer que foi quem instituiu, mas foi quem conseguiu o maior êxito a partir desse modelo alternativo e que conseguiu também ultrapassar uma certa fronteira de cultura e fazer o gênero tecnobrega e diversos subgêneros que são atrelados à música paraense circularem no Brasil todo. Vale a pena dizer, a gente está falando de gêneros em relação ao funk, ao tecnobrega, de gêneros que são subalternos em relação ao que a gente costuma considerar como cultura ou como gêneros musicais mais estabelecidos ou mais refinados. A gente está falando de gêneros que são marginalizados e são produzidos por populações e grupos e artistas marginais. Hoje uma artista que está fazendo muito sucesso é a Gabi Amaranto, que está totalmente fora de todos os padrões. Afora a voz poderosa que ela tem, ela está fora de todos os padrões que a gente considera de artistas. Ela não é magra, ela não é branca, ela não é loira, ela não canta MPB, ela veste roupas extravagantes e ela é um ícone no Pará, e é um ícone dessa população, desse grupo muito forte que ouve música no Pará, né? Desses grupos, dessa população subalterna. E no Pará era quase que proibido. Quando a gente fez a pesquisa, um dos dados que a gente levantou era que era quase que proibido tocar tecnobrega nas rádios, porque justamente era considerado algo que desvalorizava o Estado culturalmente, né? O que existia era uma tentativa de modelo de produção cultural e de produção musical espelhada nos gêneros musicais do Sudeste, né? No samba, no chorinho, na bossa nova, na MPB, que são gêneros, né, mais considerados mais refinados. Um dos resultados dessa pesquisa, que sempre me deixa muito feliz, eu gosto muito de divulgar, é justamente essa inversão. Hoje o tecnobrega é o símbolo cultural do Pará. Na época que a gente desenvolveu essa pesquisa, a gente pensou inicialmente as discussões conceituais que iam cercar isso. A primeira delas era entender o que a gente ia chamar de economia da cultura, o que a gente ia considerar e trabalhar como economia da cultura. E aí a gente percebeu que trabalhar dentro de um modelo clássico de economia não daria conta de discutir a economia, não daria conta de discutir a produção cultural lá. Porque a produção cultural, ela não é feita, ou ela não nasce, ou ela não surge exclusivamente voltada para o fazer econômico, né? A gente lida dentro da economia, dentro da cultura, com um conceito que é muito forte, que é o conceito do dom ou do talento. E o dom e o talento não são algo, né, que necessariamente a gente entende que pode aprender nos bancos escolares, né? O dom e o talento são características que a gente acha que são quase inatas ao indivíduo. Dentro do campo da antropologia a gente discute um pouco esse inatismo do dom, mas de fato a gente percebe que existe para o artista algo que na produção cultural, na produção de um bem cultural, na produção de música, nas artes plásticas, é algo que está além dele e além de um aprendizado que está no banco escolar, por mais que se passe também pelos bancos escolares para se refinar as técnicas. E quando a gente está falando de cultura popular, principalmente de produção de bens culturais no campo popular, a possibilidade
possibilidade de participação, né, de se aprender nos bancos escolares, de se frequentar uma faculdade de música, ou uma faculdade de artes, ou mesmo o que se aprende na escola é muito frágil em termos de refinamento do produto. O que não, e quando a gente pensava isso, a gente passava a entender então que o tecnobrega, ele é um gênero, né, ele é cultura, ele é um produto cultural, na medida em que mesmo que os seus artistas não tenham passado por esse processo de refinamento, ainda assim ele existe como um gênero que leva milhares de pessoas todos os fins de semana para participar de diversas festas com os quais as pessoas se identificam e que para esses grupos, sejam artistas, sejam o público consumidor, expressa determinadas relações, determinados sentimentos, expressa modos de vida e de se pensar e de se inserir no mundo. E foi a partir dessa perspectiva do que era cultura e como a gente poderia pensar, então, esse gênero subalterno, que a gente começou a pensar, então, por que eles escolheram um modelo econômico alternativo em comparação, por exemplo, com o próprio samba aqui no Rio de Janeiro, que durante décadas foi marginalizado e que conseguiu se estabelecer enquanto cultura muito recentemente na nossa história, cerca de 20 ou 30 anos, mas que sempre esteve ao lado daquilo que a gente poderia chamar de alta cultura, né? Sempre esteve associado, sempre, não vou dizer que desejou, mas sempre esteve junto. Enquanto tecnobrega queria se manter à parte, de certa forma, queria se constituir como um grupo atrelado a uma nova perspectiva de produção de música, baseada no uso excessivo, extensivo, intensivo de tecnologias, de recursos tecnológicos, baseado no modelo de aparelhagens e DJs, e não somente das bandas ou dos grupos de artistas, de músicos, dos músicos no sentido mais clássico, né? Então a gente pensou, bem, talvez seja essa certa marginalidade, aí num sentido mais positivo, um estar mais à parte, a própria produção musical é que tenha favorecido esse grupo permanecer, então, à parte também da indústria fonográfica, da indústria cultural formal. E a partir daí a gente foi entender o que era essa cadeia produtiva. E eu lembro que nas nossas primeiras reuniões a gente tinha um único trabalho sobre o tecnobrega feito até então. Tinha sido uma tese defendida na USP, eu esqueci o nome do autor. A gente não tinha outras grandes referências. O antropólogo Hermano Viana já tinha feito alguns artigos, mas a partir de uma viagem bem curta que ele havia feito ao Pará. E era o material bibliográfico que a gente tinha para se apoiar antes do levantamento de dados na pesquisa empírica. E para pensar essa economia, a gente queria também mapear valores, a gente queria saber o quanto circulava de dinheiro, a gente queria saber se essa indústria era mesmo tão rica financeiramente, não era só rica culturalmente, mas rica economicamente, quanto nos parecia. E aí a gente desenhou então esse primeiro modelo, que depois vai ser o modelo que a gente vai adaptar para as outras duas pesquisas, mas um modelo em triangulação de técnicas de pesquisa. A gente trabalhou num primeiro momento com aquilo que a gente chama de pesquisa qualitativa, baseado num trabalho de observação direta, intenso, num modelo mais antropológico de pesquisa, com a realização de diversas entrevistas. Uma pesquisadora nossa foi para lá, ficou um mês lá, trabalhando intensamente com esse levantamento de dados mais qualitativos, e foi quando, então, a gente começou a entender como é que esse grupo de fato funcionava. Então, mais importante para a gente do que foi quando a gente conseguiu entender que, na verdade, não existia uma cadeia de produção. Que o modelo de cadeia de produção, talvez o modelo clássico econômico de cadeia de produção, talvez ele não se aplique para se pensar a cultura quando a gente está falando de grupos subalternos.